Olá, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio da série Organizando Seu Consultório na Prática, onde eu ajudo você, psicóloga clínica, a sair da desorganização financeira, desorganização profissional e, claro, a manter o foco naquilo que importa, que são os teus clientes aí, os teus pacientes. Como eu disse na última live, né, e faço questão de frisar sempre, não dá para você simplesmente se dedicar exclusivamente aos teus pacientes, aos teus clientes. A ponto, inclusive, de receber muitas indicações, né? Não dá para fazer isso sem ter um outro lado da moeda, que são os bastidores, ter uma clínica de psicologia organizada. Você concorda por aí? Já começa respondendo essa pergunta. Eu acredito muito nisso, que os bastidores são essenciais para que você tenha sucesso e tenha cada vez mais indicações aí no teu consultório de psicologia. Muito prazer, se você não me conhece, eu me chamo Marlise Alves, eu sou contadora, mentora de psicólogas e criadora da metodologia DONA, Dinheiro, Organização, Negócios e Ação aplicada à psicologia clínica. Então, se você é uma psicóloga, seja muito bem-vinda por aqui. Se não é, pode indicar esse vídeo também para outras psicólogas que podem precisar desse conteúdo. E eu já te adianto que hoje eu vou falar com vocês sobre objetivos e metas possíveis para uma clínica de psicologia, né? Para quem trabalha com psicologia clínica. Quero te dizer que é um tema desafiador, mas ao mesmo tempo um tema muito legal da gente trabalhar, porque isso vai te trazer um norte e uma clareza. E claro, em épocas de final de ano, esse tema é bem propício para a gente já pensar o ano que vem, o ano de 2023. Vamos lá, né? Esse tema costuma sempre gerar uma certa dúvida. Como assim, né? Uma psicóloga clínica ou uma clínica de psicologia tem objetivos e metas? Bom, talvez você ache que os únicos objetivos possíveis aí dentro de uma psicologia clínica seja, por exemplo, aumentar o número de clientes ou então aumentar o valor da sessão que você cobra. Mas como nós vimos, inclusive, na última live, a tua clínica de psicologia ou a tua psicologia clínica, como tu chama, é uma empresa. Você se lembra desse tópico, né? Então você precisa assumir essa postura de dona do seu negócio e aí sim tratar a tua psicologia clínica como uma empresa. E todo negócio, claro, ele possui diversos objetivos e metas, para além da área de vendas, para além da área financeira, para além da área do atendimento técnico. E é sobre isso que nós vamos conversar, então, na live de hoje. Por isso, eu quero te trazer 3 pontos que nós vamos falar hoje aqui, tá? Primeiro, as diferenças entre objetivo, meta, sonho e propósito. Você sabe aí, falando aí dos 4 pontos, você já sabe, já reconhece quais são os 4 pontos e as diferenças entre eles? Essa distinção é bem importante para a gente conseguir traçar principalmente os objetivos e as metas, que é o nosso tema aqui. Depois, né, quais os objetivos possíveis para cada área da tua psicologia clínica? E, por fim, como definir metas reais. Então, assim, metas reais, né? Nem muito fáceis e nem metas impossíveis, mas metas que sejam práticas e atingíveis. Você concorda por aí? Vamos junto? Vale ressaltar que nessa live eu não pretendo falar aqui de objetivos técnicos da profissão, não é esse o intuito, como, por exemplo, melhorar a capacidade de tratar determinado transtorno, melhorar aí a tua sessão inicial. Não, não é nada disso. Eu vou falar objetivos e metas com a tua dona psicóloga que tem aí do outro lado, tua mentalidade de dona do teu negócio. Melhorar a tua capacidade de atender, por exemplo, determinada demanda, né? Pode ser até um dos objetivos teus aí na prática, depois da gente desenhar os objetivos. Agora, hoje nós não vamos falar disso, vamos falar apenas do negócio em si, de olharmos para tua psicologia clínica como sendo um negócio, seguindo essa linha de raciocínio da nossa última live, né, de ser dona, onde nós falamos um pouco sobre o aspecto financeiro, organizacional, contábil. Enfim, temos várias coisas aqui para falar com você. Primeiro, então, aqui para a gente começar, né? Antes de mais nada, porque essa pauta, né, esse assunto, esse tópico é importante para você como psicóloga clínica. Eu quero dizer primeiro, né, que nos meus atendimentos para psicólogas clínicas, muitas vezes eu pergunto, tá, mas como é que tu queres estar daqui a um ano? Considerando que você está vendo esse vídeo hoje, né? Daqui a um ano, como é que você quer estar? E as pessoas dizem, estar como, né? Como assim?
Com o número de clientes, com o valor do faturamento, o que tu queres atingir? Eu não sei. Então, a gente já começa desse ponto de interrogação. Será que você tem metas e objetivos aí claros e definidos para o teu consultório? Eu espero, sinceramente, que você tenha e que esse conteúdo faça parte aí da tua jornada. Se não faz até aqui, vamos juntos desenvolver esse tema para que comece a fazer daqui em diante. Através do estabelecimento aí de objetivos e em seguida de metas, você vai ter aí mais clareza do caminho que deseja percorrer dentro da psicologia. E a partir disso, entenderá, claro, o que deve ser feito, o que pode ser feito. Por exemplo, né, se eu falo, eu quero dobrar o meu faturamento, isso é uma coisa. Segundo, você sabe qual é o seu faturamento hoje? Então já começa aí por esse ponto. Agora, percebe que eu simplesmente falar isso, eu quero dobrar o faturamento, pode muitas vezes parecer, inclusive, vago, que é fácil colocar isso como objetivo final, por exemplo, de final de ano, né? Então, o ano que vem eu quero estar faturando o dobro dentro da minha clínica de psicologia. E muitas vezes, antes do carnaval, inclusive, já esqueceu desse objetivo, como se fosse algo que a gente esquece, né? Então, às vezes, é necessário estabelecer isso de uma maneira mais concisa, mais substancial, para que você, então, consiga aplicar isso na prática e fazer isso acontecer. Agora, eu digo assim, agora percebe aí a diferença. Eu quero dobrar o meu faturamento em 2 anos, sendo que eu vou aumentar tantos por cento a cada 4 meses. Percebe aí a diferença? Vou fazer uma ou outra especialização. Não, eu vou estudar mais. Então, quanto mais objetivo for a nossa meta, quanto mais objetivo e pautado for as nossas conquistas a serem realizadas, mais fácil a gente saber se chegou lá ou não. É sobre isso que eu quero conversar com você. Eu tenho o sonho de participar de congressos no ano que vem. Quais congressos? Coloca na ponta do lápis, né? Já começa falando por aí. Meta, objetivo, isso é necessário para que você tenha resultados. Coisas que me dão essa segurança de ir aumentando, por exemplo, o faturamento, precisam estar desenhadas dentro desse processo para que eu saiba que realmente eu vou dobrar o faturamento em 2 anos, até que o objetivo seja atingido no prazo delimitado. Quando a gente aprofunda um pouco mais essa questão das metas e dos objetivos, isso passa a fazer mais sentido e tudo começa a fluir de uma maneira diferente, porque fica claro onde eu quero chegar e, consequentemente, a clareza dos meus passos para chegar até lá. O que eu preciso fazer para ir chegando nesse passo a passo. Até aí, tudo bem? Bom, vou seguir aqui então. Não dá uma clareza sobre o trajeto e te permite não só chegar no objetivo mais rapidamente, quando a gente traça esses objetivos, né? Como também chegar com qualidade, e isso é bastante importante, sem ser pega aí de surpresa por parte de problemas comuns, né? Então, vai acontecendo coisas aí ao longo do tempo, vai acontecendo coisas no caminho, e o meu objetivo e a minha meta ficam de lado, porque às vezes eu priorizo outras coisas, vou colocando outras coisas no lugar, porque eu não tenho clareza de onde eu estou indo ou para onde eu quero chegar. Esse é um dos objetivos aqui de ter meta, né? Um dos benefícios, melhor dizendo, de ter objetivo e meta. Mas, afinal de contas, né? Voltando aqui, qual é a diferença, afinal, entre objetivo e meta? Eu disse que eu ia explicar as 4 diferenças, né? Objetivo, meta, propósito e sonho. Eu quero te dizer o seguinte: o meu objetivo, vou dar um exemplo, o meu objetivo é ir até São Paulo. Eu quero visitar São Paulo. Ok, esse é um objetivo. Agora, qual é a minha meta? Bom, a minha meta é visitar a minha prima, Jaque, que mora em São Paulo. Eu quero ficar 3 dias com ela até dezembro de 2023 e eu quero visitar o Mercadão e eu quero visitar o museu, o MASP, ok? Então, eu tracei algumas metas para o meu grande objetivo, o meu objetivo máximo, que é fazer essa visita em São Paulo. Então, eu preciso ter clareza de qual é o meu objetivo macro e daí, então, fazer essa seleção das metas, para que quando eu alcance, eu saiba exatamente o que eu estou atingindo. O objetivo, então, é onde eu quero chegar.
Por exemplo, né, vou dobrar o faturamento, é um objetivo. Eu vou lotar a agenda, outro objetivo. Eu vou aumentar o preço da minha sessão, é outro objetivo. Eu vou construir uma reserva financeira, é outro objetivo. Eu vou organizar a parte fiscal da clínica com notas fiscais, com tributos, é outro objetivo. Eu vou organizar os prontuários dos pacientes, é outro objetivo. Então, tudo isso são exemplos claros aí de objetivos que você pode ir selecionando para que eles aconteçam aí na tua prática clínica. São, às vezes, alguns mais complexos, outros mais simples, né? Justamente porque para que eles sejam atingidos, você precisa ter aí uma série de ações anteriores para que isso aconteça na prática, né? Então, determinar o que é o objetivo, traçar ele de uma maneira macro, com as metas, e aí depois traçar as ações que são necessárias para alcançar. Eu quero trazer aqui um exemplo, né, de meta, e esse fracionamento da meta, né, que eu acho que é bem importante para a gente conversar. Quando eu entrei num grupo de corrida, quero contar aqui esse pedaço aqui da história. Eu entrei num grupo de corrida no ano de 2015. Nunca tinha corrido na vida e achava que não ia dar conta daquilo. Na época, eu ia na academia, treinava jump, fazia jump 2 ou 3 vezes por semana, gostava bastante. E aí, fui convidada, né, para o grupo de corrida, Marlise, vai e tal, vamos lá correr com a gente. E aí, quando eu cheguei naquele grupo de corrida, o treinador, que gostava muito, né, o Vitor, eu gosto muito dele até hoje, maior carinho, e ele disse assim, ó, Marlise, tá vendo, daqui de onde a gente tá, né, tá vendo aquela pontezinha que tem aqui no final desse trajeto? Aí eu olhei e disse, era pertinho, assim, dava para ver, né, com a visão. E aí ele falou, pois é, até lá tem 500 metros, tá? Então, tu vai trotando, né? Trotinho, assim, bem devagarzinho até lá. Dá uma descansada. Quando tu recuperar o fôlego, tu volta. Aí eu pensei, bom, 500 metros, né? Até ali na ponte, eu acho que eu consigo. Fui lá devagarzinho, consegui uma vez. Aí voltei, né? Quando eu cheguei na volta, ele disse, tá, agora vamos descansar aqui um pouquinho, tomar uma água e tal. Vamos lá de novo, fazer de novo esse percurso? Resumindo, eu fui 5 vezes naquele trajeto. Eu fiz ida, volta, ou seja, eu corri 5 quilômetros. Se eu chegasse naquele momento, então, exemplo de fracionar, né? Se eu chegasse no começo do treino e o treinador dissesse assim, Marlise, hoje tu vai correr 5 quilômetros. Eu, como atleta, né, que não era atleta nenhuma, ia dizer, não, isso é impossível, vou pegar meu tênis e vou de volta para casa. Mas não, o que ele fez? Ele tinha um objetivo, que era me fazer correr 5 quilômetros, e ele fracionou a minha meta. Eu vou de 500 em 500. Ele foi sentindo, claro, se a minha resistência comportava, se eu conseguia ir e voltar. Então, é sobre isso que eu gostaria que você entendesse. Qual é o seu objetivo macro? 5 quilômetros? Ok. É possível fracionar isso em partes? Então, você vai, faz 500 metros, volta, faz mais 500, vai 5 vezes e chega no 5 quilômetros. Percebe que cada um desses objetivos macros aí que eu falei, pode ser um objetivo macro para você, ele pode ser destrinchado em pequenas metas? É sobre isso, então, que eu quero que você desenvolva aí no teu consultório. É como se você quebrasse aí, né, o objetivo em várias etapas, deixando-os cada vez mais claros e mais precisos e mais rápidos. Então, ao invés de eu ter um caminho longo para cumprir de objetivo, eu tenho vários pontos pequenos até chegar ao meu objetivo maior. Se eu ganho, por exemplo, 5 mil reais por mês, eu consigo fazer da minha clínica 5 mil e quero chegar a 10, no final, por exemplo, de 2023, eu tenho que aumentar 5 mil no decorrer de um ano. Eu posso dividir isso pelo número de meses. Agora só, olha só. 5 mil dividido por 12 dá aproximadamente 400 reais por mês de acréscimo nos honorários. Se você cobra 100 reais por sessão, isso quer dizer que a tua meta é captar um cliente a mais por mês. Porque cada cliente vai fazer 4 sessões, cada sessão custa 100 reais. Então, eu consigo em um ano aumentar o meu faturamento, dobrar, né, de 5 mil para 10, desde que eu faça um plano de captação de um cliente todos os meses, e claro, não posso perder os clientes anteriores, né? Aqueles que eu já tenho na minha carteira, ou posso conquistar também mais rapidamente. Cada cliente que tu coloca, né, para dentro, digamos, que tu atende 4 vezes a 100 reais, são 400 reais a mais no teu bolso, fazendo que tu atinjas a meta do final do ano. E quase que eu me esqueço aqui, né? Onde que propósito e sonho entram nessa equação? Então, meta e objetivo, ok. Agora vamos falar sobre propósito e sonho. Bem,
O sonho e o propósito são algo além de objetivos e metas. A gente já começa a falar por aí, né? Algo pelo qual você luta durante toda a vida, né? Por exemplo, o meu propósito, vamos considerar aqui uma psicóloga falando. O meu propósito é tirar as pessoas do vício do alcoolismo, fazer com que casais tenham um bom matrimônio, ou fazer, inclusive, com que as pessoas tenham controle sobre si próprias. O meu propósito, Marlise, é fazer com que as psicólogas se sintam donas aí do seu consultório de psicologia e, com isso, alcancem resultados financeiros que nunca imaginaram na sua vida. Então, ambos exemplos, né, de tudo isso que eu falei, são propósitos pelos quais a psicóloga ou eu aqui vamos passar uma vida inteira nos doando tempo, doando dedicação para que isso se torne uma verdade, para que isso aconteça. Eu gosto de pensar que o sonho é o primeiro ponto de um planejamento. Então, já diferenciando aqui, né? Propósito é aquilo que eu luto, é aquilo que eu vou atrás. E sonho é o primeiro ponto do planejamento, dos objetivos e das metas. Então, eu tenho um sonho de conquistar algo, eu planejo, eu transformo esse sonho em objetivos e vou transformar em metas, e claro, eu executo, faço plano de ação e execução. Agora que você pegou essa diferença, né? Quais são os possíveis objetivos para o teu consultório de psicologia? Eu quero te perguntar, já se você tem papel e caneta na mão, se tiver, toma nota aí, porque tem vários exemplos aqui que você pode colocar aí para a sua prática clínica. Primeira delas, aqui a mais óbvia, tá? É o aumento de faturamento. A gente não pode falar em outra coisa. Primeiro de tudo, né? Antes até, inclusive, de falar de aumento de faturamento, eu preciso saber se você sabe qual é o seu faturamento atual. Como que eu calculo o faturamento atual? Eu vou fazer uma organização mínima do meu cadastro de clientes. Eu vou ter o número de clientes que eu atendo, o valor que cada cliente paga por sessão e o número de vezes que cada um desses clientes vai no meu consultório. Vou fazer uma multiplicação, o número de clientes versus o número possível aí de sessões versus o número do valor de cada sessão, e eu vou ter, então, um número de faturamento. Essa é a base aí financeira, a base de organização do teu consultório. Esse número você precisa ter. Depois de você ter esse número, aí sim, a primeira e mais óbvia dos objetivos é o aumento do faturamento. Se você chega à conclusão aí que o teu faturamento é de 8 mil e deseja chegar em 20 mil reais, nós temos aí um objetivo. Temos aí algo a ser atingido. Quando você coloca isso no papel e define pequenas metas distribuídas aí no decorrer de um ano para chegar nesse objetivo maior, de uma maneira mais rápida, você pensa e entende o que pode ser feito para chegar nele, inclusive com mais segurança e rapidez. Então, eu sei o meu faturamento, eu sei quanto que eu quero chegar no meu faturamento, eu sei o tempo que eu quero chegar, e aí eu vou fazer essa separação em pequenas metas para que esse objetivo seja atingido. Dentro do aumento de faturamento ainda, né, nós temos como meta, por exemplo, aqui, se a gente for pensar, a captação de clientes. Então, se eu quero aumentar o meu faturamento, eu posso ou preciso captar clientes. Eu tenho que entender se essa é um passo a passo, se é uma meta dentro dessa meta mais macro. Eu posso perceber aí também se não tem honorários defasados, se eu não tenho cliente com um honorário que já está muito defasado. Então, eu tenho reajuste de clientes aí para serem feitos. Eu tenho organização de agenda. Às vezes, a minha agenda está muito espaçada. Eu atendo um na segunda de manhã, outro na terça à tarde, outro na quarta de manhã. Então, eu preciso organizar aí esses horários. Então, para esse aumento de faturamento, veja que a gente pode desenhar várias metas. E eu quero que você realmente pense nisso enquanto está assistindo aqui esse vídeo, para que depois isso se transforme num plano de ação e você haja para o bem aí do teu consultório. Você pode também colocar como objetivo, agora a gente já vai para o segundo, uma reserva financeira. Eu não preciso nem dizer, né, como que isso vai te agregar aí na parte prática aí do teu consultório, né? Pensa assim, ó, atender os teus clientes, sabendo que você tem aí 3 até 6 meses de reserva financeira do teu custo de vida. Isso não te daria aí uma segurança gigante? Te daria, com certeza, uma super segurança. Se o cliente faltasse hoje, estava tudo certo. Se ele voltasse com antecedência, né? Se ele conseguisse desmarcar contigo no teu tempo hábil, para que isso, enfim, tu conseguisse ficar sem os honorários. É importante ter essa regra aí também, né? Do cancelamento, quanto tempo antes eu posso cancelar.
Mas se tivesse, por exemplo, uma atividade na cidade, se você quiser simplesmente fechar a tua agenda e fazer uma outra coisa, remanejar os clientes, isso não seja um problema para você, né? Essa falta de valor de honorário entrando. Isso certamente vai te trazer aí vantagem nos teus atendimentos e vai te deixar menos preocupada e, claro, vai te fazer focar mais no teu paciente, na parte técnica, naquilo que importa. Pensando nisso, dá para colocar aí uma meta, por exemplo, de tantos meses de custo de vida como reserva. A minha sugestão é de 3 meses, tá? 3 meses no mínimo e até 6 meses é um valor ideal. Mas o que é custo de vida? Bom, vamos lá, um passo atrás, né? Vamos voltar aqui um passo atrás para eu te explicar uma coisa. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui a câmera. De explicar que o teu custo de vida é quanto que você precisa de dinheiro para levar para a tua casa todos os meses e para dar conta dos teus valores financeiros por lá. Então, se você precisa levar para casa R$ 4.000 por mês, uma reserva financeira mínima aí é de 12 mil. Uma reserva financeira ideal seria de 24. Imagina você, multiplica por 3 aí, ou por 6, e imagina qual é a tranquilidade que isso iria gerar aí dentro do teu negócio. Imagino que ficaria aí bem tranquilo, né? Dentro dessa proporção aí. Outro exemplo aqui, né? Terceiro exemplo de organização que você pode ter, de objetivo que você pode ter. A organização do teu negócio. Então, né, você coloca aí, em 6 meses, todos os aspectos da minha clínica estarão organizados. Espera, todos os aspectos não, calma. Vamos destrinchar quais são esses aspectos que são necessários de organização. Primeiro ponto, financeiro. Será que o financeiro da minha clínica está organizado? Como, por exemplo, contas a receber. Será que todo mundo está pagando em dia? Será que eu tenho uma metodologia de contas a receber? Será que o contas a pagar, eu não tenho pago juros por aí? Não está algo aí meio estranho? Depois, será que eu tenho aí feito as organizações dos cadastros dos clientes? Será que também está tudo certo? Está tudo bem? É necessário, sim, que a gente tenha esse mínimo de organização para fazer as coisas acontecerem. Outro ponto, né, do contábil. Será que os meus impostos estão em dia? Estou pagando imposto de renda como deveria? ISS? Estou pagando INSS para minha aposentadoria? Estou fazendo os pagamentos relacionados a tudo aquilo que é de imposto de renda, de carnê-leão? Tenho um CNPJ, estou pagando menos impostos? Tudo isso precisa ser um objetivo aí financeiro, objetivo contábil, né? Objetivo de organização. E tantos outros dessa organização do negócio, né? Como, por exemplo, organização do tempo, organização dos cadastros, organização dos prontuários. São várias questões aí que podem ser colocadas nessa organização da clínica. E aí, claro, depois de definido esse objetivo, você passa a definição das metas. Então, por exemplo, no primeiro mês, eu vou fazer um controle dos meus recebimentos. Então, eu faço primeiro o cadastro de todos os clientes, depois eu vejo se todo mundo está pagando em dia, se todos os depósitos estão sendo feitos, se os PIX estão sendo realizados. Espero que esteja fazendo sentido aí para você. E aí, você pode se perguntar, né? Tudo isso, o que é mais urgente? Eu dei várias ideias e várias sugestões aqui para você. Mas o que é mais urgente? Como eu quero que fique a minha gestão da clínica daqui a um ano? Qual é o projeto que vem primeiro? Quais são os objetivos que eu posso colocar na frente? O que eu preciso realizar primeiro? Porque senão a gente vai abrindo leque, né? Vai abrindo janela, abrindo janela, abrindo janela e não foca em uma só. Eu gosto muito de trabalhar objetivos de 90 dias. Então, eu traço um objetivo para 90 dias, eu fraciono ele dentro desse período de 3 meses e seleciono atividades que precisam ser feitas dentro desse período. Bom, eu inclusive citei aqui, né, agora essa organização contábil, né, e eu posso trazer, inclusive, outros exemplos com relação a isso, né, falei ali brevemente sobre a questão dos impostos, mas tem também, por exemplo, a questão das notas fiscais. Será que você já emite nota fiscal, né, para todos os teus clientes, para todos os teus pacientes, está tudo certo? Vou te trazer um exemplo aqui, digamos que o teu objetivo é começar a emitir as notas fiscais, inclusive aquelas que ficaram para trás, tem coisa aí para arrumar para trás, então é esse o teu objetivo de fazer aí dentro desse período de 2, 3 meses. Tem que fazer isso, e depois aquilo, e depois aquilo outro. Então, tu vai pegar aí cada um desses pontos, vai distribuí-lo aí no espaço de tempo, por exemplo,
Nesse primeiro mês, eu preciso levantar todo o cadastro dos meus clientes, verificar quais são as notas fiscais que eu preciso emitir, ok? Da próxima semana, então passou um mês, eu fiz isso. Na próxima semana, eu vou ter que juntar todos os logins, senha, tudo aquilo que eu preciso para emitir as notas. Conferir os dados dos pacientes e aí sim emitir e enviar as notas. Então, tudo isso pode ser feito de uma maneira organizada, sem atropelo, desde que seja planejado, né? E aí, claro, tu vai cumprir com todas essas metas e essas obrigações. Então, o objetivo macro, ficar legalizado, objetivo, as metas é emitir as notas fiscais dentro daquele passo a passo. Cada meta cumprida, olha só que interessante, vou fazer uma metáfora aqui, né? Cada meta cumprida é um tijolinho a mais na construção da tua psicologia clínica. E a qualidade com que você executa cada uma dessas metas determina também a qualidade da clínica que está sendo construída, da tua psicologia clínica. É importante que você defina os objetivos gerais aí, né, para cada área. Eu falei aí da financeira, falei da contábil, tem a estratégica, aonde que você quer, como que você quer posicionar, por exemplo, o teu consultório de psicologia, tem a parte organizacional, tem a parte de marketing, tem a parte também da técnica da profissão, CRP, porque se você não definir objetivos e metas, né, para cada uma dessas áreas, você corre o risco aí na tua construção, aqui na nossa analogia, né, de que a casa que você está construindo fique, por exemplo, sem um telhado, sem uma porta, ou com um buraco aí na parede, né, porque justamente faltou aquele tijolo que era muito necessário. E eu não quero que você tenha aí um consultório aí mais ou menos, né? Vamos trabalhar aqui com nível de excelência. É isso que eu quero. Bom, se você até coloca no papel no final do ano os objetivos, né? Mas não se esforça para cumprir as metas e cumpri-las com qualidade, o seu telhado pode, inclusive, sair voando na primeira chuva. Então, toma cuidado com isso. Essa é a importância de definir os objetivos em seguida, objetivos e depois as metas também, né? Inclusive, eu já te mostro aqui como definir essas metas do jeito certo. Porque, claro, eu quero dizer para você que por muito tempo eu não sabia colocar objetivo e meta, não sabia definir meta, não sabia colocar indicadores, não fazia a mínima ideia disso tudo. Então, eu acredito que se você ainda não usa esse tipo de estratégia para fazer crescer o teu negócio, talvez seja o momento de você aprender e começar a executar, porque isso já vai te trazer um grande diferencial frente às outras pessoas que estão aí no mercado. Bom, eu quero te dizer mais uma coisa, tá? Não se engane. Não se engane no seguinte sentido, para deixar ainda mais claro, né? Eu vou te mostrar o que muda de uma clínica com metas para uma clínica ou uma psicologia clínica sem metas. Vou te falar sobre isso. Mas será que muda aí muita coisa mesmo, né? Será que dá para continuar levando desse jeito, assim? Eu gosto de falar que é no fazejamento. Será que você está aí no fazejamento dentro da tua psicologia clínica? Surge uma demanda, eu faço. Surge outra demanda, eu faço. Totalmente sem. Eu falo que dentro da minha empresa, por muito tempo a gente correu atrás do rabo. Sabe aquela imagem do cachorro correndo atrás do rabo? Porque a gente ia fazendo as demandas, ia resolvendo uma coisa aqui, outra ali, mas estava sem objetivo. Sem objetivo de crescimento, sem objetivo financeiro, sem meta. E é por isso que eu me movo a partir daí, porque para mim foi uma grande descoberta, para nossa empresa foi uma grande descoberta, uma grande decolagem, e eu quero te ajudar nisso. Espero que esse conteúdo esteja fazendo sentido. Se estiver fazendo sentido, já dá um ok aí nesse vídeo para que o YouTube possa entregá-lo também para outras pessoas. Bom, uma psicologia clínica sem objetivos e metas é o cachorro correndo atrás do rabo, tá? Então, esse eu não tenho muito o que explicar. Agora, eu quero mostrar para você alguns benefícios de quem colocou objetivos e metas em ação. Eu vou compartilhar, inclusive, aqui a minha tela. Eu tenho aqui nessa apresentação, é da última turma de mentoria que nós realizamos, onde, junto com as mentoradas, nós fomos colocando o que tinha mudado até aqui. Então, quando um consultório, quando uma psicóloga tem objetivos e metas claras, olha só quais os benefícios, tudo aquilo que muda. Então, primeiro, ter um cadastro dos clientes completo. Todo mundo saiu com um cadastro completo. O que é um cadastro completo? É ter CPF, nome completo, valor da sessão, quanto que esse cliente paga por mês,
endereço, e-mail, WhatsApp, todos os dados necessários para a emissão de uma nota fiscal e para a informação do faturamento. Isso é ter objetivo de organização e estar cumprindo as suas metas. Outro ponto, possibilidade de aumento de renda. Então, a visão de futuro. Objetivo, aumentar a renda. Quais são as metas? Cursos e grupos, ali no item 2. Colocação em prática de cursos e grupos. Ter metas financeiras. Meta de fundo de reserva, é essa que eu comentei, né? De 3 a 6 vezes, mas isso eu falei para a vida pessoal. Aqui também valia para os investimentos da clínica, né? Investimentos, metas financeiras para a clínica mesmo, né? De estudo, de reformas e tantas outras coisas. Ter um seguro contratado, aí como garantia de renda. Então, a partir de uma organização financeira, essa psicóloga viu que ela poderia contratar o seguro. Inclusive, eu compartilhei esses dias essa informação e teve uma psicóloga que me perguntou, Marlise, como que é isso? Existem alguns seguros que são feitos para profissionais liberais, para profissionais autônomos, que quando é necessário, esses profissionais buscam esse valor de seguro, e aí, claro, recebem um valor X por mês quando eles não conseguem trabalhar. Então, é uma questão. Quando se tem meta e objetivo, a gente olha para a clínica como um negócio, estou ali no ponto 5. Depois, a gente tem, quando quer organizar isso, a gente pode criar um CNPJ e ter essa organização da empresa. Todos esses tópicos aqui, né, foram coletados aí ao longo da mentoria e fazem parte de quem é dona de uma clínica de psicologia que tem objetivos e metas claras. Outro ponto ali, 7, né? Organização das retiradas mensais pessoais, né? Então, eu vou me organizar para saber quanto que eu vou retirar todos os meses aí da minha clínica. Eu tenho disso um reflexo na vida pessoal. Então, lá na minha vida pessoal, isso passa a ser mais organizado. Eu tenho uma retomada do consultório e do negócio, planejando o futuro, olhando para frente. Coloca limite de agenda na psicóloga. Então, respeitar o tempo pessoal, fechar a agenda e priorizar a sua própria agenda. Organização de rotina de estudos, isso entra também. Limitação de agenda de atendimentos sociais, isso aqui vai ficar para outra live esse tema, né? Porque daria mais uma live só sobre isso. Implantação de metodologia de cobrança. Então, percebe que vários desses pontos podem fazer parte do teu objetivo macro e alguns desses pontos podem ser, sim, metas para você atingir. Noções financeiras de tempo, né? Então, pagamentos e recebimentos, a gente chama aqui de competências, também daria mais uma live falando sobre isso. Previsão de recebimentos, então, qual é a minha previsão de recebimentos no próximo mês? Quantos clientes eu atendi esse mês? O que está aí para eu receber? Metas para aumento de pacientes e aumento de honorários. Forma de comunicação com os clientes melhorada, né? Então, algumas pessoas implantaram uma nova forma de comunicação. Cobranças financeiras, inclusive de multas. Regras de atendimento e cobrança por sessão não utilizada. Contrato escrito, formal, para fim de educar o cliente. E, claro, como consequência, né, menos cansadas e mais tranquilas. Espero que tenha feito sentido aí para você e que tenha ficado claro qual é a grande vantagem de colocar objetivo e meta, de assumir essa postura de dona aí dentro do consultório, né? Aí depois disso tudo que eu te passei, talvez até você me diga assim, né? Ah, Marlise, todo final de ano eu traço esses negócios aí, né? Como diria aqui em Florianópolis. Ah, toda vez eu traço isso e nunca atinjo. Bom, o problema não está em traçar os objetivos e metas, não é isso. Não é que isso não funciona, é porque, primeiro, essas metas devem ser bem pensadas, reais e planejadas. E tem um ponto, né, que eu quero te perguntar, é por que essas metas são importantes? Não adianta nada você planejar que quer dobrar o faturamento se para ti tanto fez como tanto faz, se você não vê a importância de receber mais dinheiro. Então, é necessário, sim, que você pense e repense muito bem. De nada adianta fazer tudo isso se você não se esforçar para atingir. E eu acredito muito nisso, né? Que se essas metas não estão claras para mim da sua importância, muitas vezes eu deixo de fazer porque não vejo sentido nisso. Colocar os objetivos e metas no papel é um meio para que comeces a ter a clareza, e só que não basta ter a clareza, né? Você precisa também fazer. Vamos ver se você sabe mesmo para onde está indo, né? Eu vou te fazer aqui algumas perguntas e você pode aí anotar. Como, por exemplo, quais objetivos você quer atingir? Se necessário, se você estiver vendo esse vídeo já gravado, você pode pausar esse vídeo e escrever sobre isso, né?
por que você quer atingi-los, então, como eles contribuem para o teu propósito maior, por que que isso é relevante para ti, o que que vai mudar em ti se tu fizeres esse objetivo acontecer, como, né, então, quais objetivos, por que você quer atingi-los, como você irá atingi-los, então, de que forma você pode pensar esse caminho, e aí, se esses pontos não estiverem bem definidos, você quer saber qual vai ser aí o teu caminho, vai ser o caminho da desordem, do fazejamento, você vai fazer de qualquer jeito e vai viver sempre frustrada, sem os resultados que você quer e vai acabar desanimando, né? Vai ficar, enfim, tudo uma confusão, um monte de coisa para fazer que você nem sabe o que faz sentido, se vai te ajudar a chegar no teu objetivo ou não. Aí, como você sabe, não sabe, né, se vai valer a pena estar no caminho, você vai desanimar, vai se estressar e vai tirar um tempo aí das metas e objetivos. Vou tirar um tempo, não vamos fazer isso aqui não dá certo. Então, poxa, quero te dizer uma coisa, tira um tempo, mas para colocar essas metas aí no papel. Tira um tempo de quais são esses objetivos que você quer atingir, escreve isso. Tira um tempo de por que você quer atingir, por que isso é importante para você. E como que tu vai atingir. Esse deve ser o tempo precioso que você deve dedicar aí para fazer isso. E não o tempo de, não, agora não quero mais essa brincadeira e simplesmente mudar esse item, não é essa a questão. Isso quero dizer que é de extrema importância e, inclusive, já é parte do meu passo a passo, saber definir as metas. Eu fico muito angustiada, inclusive, quando eu tenho um objetivo e não tenho ainda as metas claras. E eu gosto, então, de compartilhar isso com vocês, porque eu acredito que isso vai fazer bem aí para o teu negócio, vai fazer bem aí para o teu dia a dia profissional. Bom, outra coisa, né, que o pessoal às vezes me fala, Marlise, mas se eu fizer isso e a minha psicologia clínica, a minha clínica, não vai ficar muito com uma cara de empresa, né? Não vai ficar isso muito sério, muito engessado? Quero te dizer uma coisa, né? Pelo amor de Deus, né? Se tu me disser isso, significa que tu não vistes a minha última live, que foi a live 2, em que eu falei sobre se tornar dona do teu negócio, em ter realmente a psicologia clínica, né? Só pode. Mas a questão aqui é a seguinte: a tua clínica, sim, a tua prática clínica deve se tornar um negócio. Você precisa do N de negócio. Lembra do dona? Dinheiro, organização, negócios e ação. Enquanto você não encara esse projeto como sendo um negócio, você vai ficar na mesma. Aí depende, se essa tua mesma te traz muitos resultados, ok, pode ficar na mesma. Agora, se a tua mesma você não está satisfeita, é hora de dar esse passo aí em outra direção. O que não pode é ficar no mesmo lugar. Ufa, já falei bastante aqui, né? Mas ainda tenho mais conteúdo. Fica aqui mais um pouquinho que a gente já está quase fechando aqui essa live. Para te explicar como definir metas aí do jeito correto, eu vou começar explicando o que você não deve fazer, tá? Então presta bastante atenção. Eu preciso de alertar de alguns itens aqui bem comuns, né? Primeiro erro é não definir um prazo. Então, quando você não tem um prazo para sua meta, ela fica solta. Um dia eu vou correr 5 quilômetros. Esse dia nunca vai chegar, porque a minha inércia e a minha não vontade de uma prática de atividade física sempre vai ser maior. Se você falar assim, em 2023, eu vou começar uma reserva, mas não colocar o dia específico em que vai começar e nem o valor, eu vou desconfiar. Será que desde o primeiro mês seria o ideal? Ou será que você vai procrastinar e vai deixar isso para dezembro do próximo ano? E não é nem por desleixo, não, sabe? Eu quero dizer aqui, né, que para algumas pessoas isso é verdade, sim. Mas muitas, você vai estar aí na correria, vai estar jogando essas metas para o próximo mês, deixa que depois eu começo, e nunca vai chegar esse momento ideal aí de começar. Você deve conhecer pessoas assim, ou até mesmo você já deve ter prometido que vai fazer dieta a partir de segunda, a segunda nunca chega. Eu quero recordar de uma pesquisa que foi feita com estudantes universitários, lembrei agora, inclusive, vou compartilhar aqui com vocês, de primeiro semestre, primeiro e segundo semestre de uma universidade americana. Eles fizeram a seguinte pesquisa, né? O que vocês acham dos mentores que atuam no quarto ou quinto semestre da universidade? E aí todo mundo disse, eles são legais, eles nos ajudam e tal. E aí a pergunta era assim, quando você estiver no quarto ou no quinto semestre, você topa ser nosso mentorado, né? Nosso mentor dos alunos que estão na primeira e segunda fase? E o que você vai fazer diferente? Nossa, as pessoas botaram várias coisas, eu topo, eu quero estar com vocês, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando esses alunos chegaram no quarto e quinto,
responderam as mesmas perguntas. E sabe o que eles disseram? Que eles não poderiam ser mentores. Por quê? Não poderiam. E aí, o grande insight dessa questão é o seguinte, né? Essa pesquisa validou que a gente sempre acredita que no futuro a gente vai conseguir. Então, quando eu estiver no quarto, quinto semestre, eu dou conta. Quando eu estiver na segunda-feira, eu vou dar conta da dieta. Quando eu estiver no ano que vem, eu vou dar conta de emitir as notas. Eu sempre acredito que lá no futuro eu vou ser a super heroína. Eu sempre vou ter poderes mágicos, sei lá o quê, mas vou dar conta de outras coisas. A grande questão é que a gente precisa definir as metas com quem a gente é hoje, sem acreditar que a gente vai ser uma pessoa diferente no futuro, entende? Então, os teus objetivos e as tuas metas precisam desse momento ideal. E o momento ideal é hoje para começar. Você até pode definir um mês, um dia específico, um valor, fazer tudo certinho relacionado à meta, mas saiba que você vai ser a mesma pessoa. Se você é procrastinadora, vai ser a mesma que vai procrastinar daqui a um mês. Então, por que não começar esse desenho hoje? Já pega papel e caneta e já vai sair desenhando essa sua meta. Segundo cuidado aqui, né? Não vai esperar esse momento ideal para começar, né? Como eu falei. Então, assim, não vai esperar se transformar em outra pessoa, porque você não vai. Você não vai deixar para fazer, por exemplo, uma reserva apenas quando sobrar dinheiro. Não é isso. A reserva se faz quando eu recebo os meus honorários, eu pego o dinheiro da reserva e coloco numa conta separada. Não vou ficar esperando sobrar o dinheiro, né? Nós estabelecemos objetivos e metas reais e fazemos o que precisa ser feito para que sejam alcançadas. Eu vou te dar um outro objetivo que, para mim, é um dos mais tristes quando eu começo a atender pessoas com mais idade. Eu já atendi, por exemplo, uma pessoa com 65 anos, há uns anos atrás, que ela me marcou muito, né? Ela disse o seguinte para mim, Marlise, eu ainda trabalho, porque eu preciso dessa renda, eu não tenho nenhum real guardado e eu nunca paguei a Previdência Social. Ou seja, ela não tinha planejado a aposentadoria e já estava com 65 anos de idade. Planejamento de aposentadoria faz parte desse objetivo. Se você quer ter uma aposentadoria tranquila, você precisa planejar isso para frente. Não dá para chegar com 60, 55, 60, 65 e chorar o leite derramado. Do que você vai viver? Né? Então, não espere aí acabar a saúde, não espere ficar cansada para não poder trabalhar, não. Esse objetivo de aposentadoria, ele precisa ser feito e ser feito já. No primeiro dia de trabalho. Se já faz tempo que você começou, então precisa começar hoje. Se você curte esse tema, inclusive comenta aqui no vídeo que talvez a gente faça uma live aí com advogados que são especialistas em INSS. Então, só se tiver comentários aqui, aí eu posso fazer esse convite. E assim, não tem essa de que eu não estou pronta para atingir tal objetivo, porque, afinal de contas, lembra que a gente está construindo, é uma construção, então exige que tenha um tijolo de cada vez. Você não vai conseguir levantar toda a casa aí não estalar de dedos, de jeito nenhum, né? É preciso colocar tijolo por tijolo, quebrar o objetivo em metas alcançáveis para que possam ser atingidas aí nas atuais circunstâncias. Agora, tem uma coisa, né? O que a gente está habituado a escutar também são desculpas, né? Eu não estou pronta para começar, isso é muito difícil, ainda não me sobra dinheiro. Eu quero te dizer o seguinte: tudo é uma questão de prioridade. O quanto que você prioriza os teus próprios objetivos, né? Se a tua clínica vai bem, ok. Agora, se ela não vai bem, será que não está na hora de mudar aí algumas coisas, né? E eu vou te dizer, essa é a hora de começar. Bom, vamos lá, né? Como criar objetivos e metas na prática, é o nosso tema de hoje, né? Eu deixei aqui algumas ideias para ver se faz sentido aí para você. Então vamos lá. Papel e caneta aí na mão. Primeiro, listar quais são os seus desejos. Aumentar o número de pacientes, faturamento, melhorar o consultório, fazer cursos. E o que te atrapalha para isso acontecer, né? Será que é desorganização, financeiro, a contabilidade? O que está atrapalhando? Estar tudo o que deve ser feito para realizar esse desejo ou se livrar aí de problema. Segundo ponto, esse, né? Terceiro ponto, delimitar um prazo para que isso aconteça. Quarto ponto, dividir as ações que devem ser feitas dentro desse prazo estabelecido. E quinto ponto, monitorar o progresso aí de tempos em tempos. Eu gosto de monitorar progresso mês a mês.
Então, virou um mês, eu vou monitorar quais foram os progressos que eu tive nesse mês que passou. Que, inclusive, pode ser tema aí de uma próxima live, indicadores, progresso e tudo mais. Para hoje, já temos bastante conteúdo por aqui, né? Esse é um passo a passo, né, para definir objetivos e metas aí da clínica. E agora, para fechar, né, eu vou trazer uma atividade prática que eu gosto bastante, para que você já aproveite esse conteúdo aí na tua clínica, no teu projeto, no teu consultório. Aliás, eu espero que você tenha feito muitas anotações até aqui. Compartilha comigo quais foram os principais aprendizados. E mais do que compartilhar, eu quero que você coloque isso em prática. E me conta depois o que você colocou em prática, porque eu estou entregando aqui o caminho das pedras. Então, presta bastante atenção. Atividade prática. Vamos lá. Primeiro ponto. Escreva aí no seu papel 5 sonhos que você tem relacionado à tua prática de psicologia clínica. Anota aí. 1, 2, 3, 4, 5. Espero que você consiga anotar. Anotado? 5 sonhos. Desses 5, selecione 3 objetivos. Esses 3 vão ser o meu foco desse próximo ano. Esses 3 eu vou fazer acontecer. Esses 3 vão sair do papel e vão fazer acontecer. Agora, desses 3, você vai pegar um só. E eu vou te passar uma técnica chamada metodologia SMART, de fazer planos e de atingir meta, a meta SMART, que consiste em 5 pontos. Desse primeiro aí, né, desse primeiro objetivo. Essa meta, ela precisa ser específica no seguinte sentido: vou a São Paulo, lembra? Vou visitar minha prima. Mensurável, quanto vai custar isso? Quanto vai custar a viagem a São Paulo? Vai custar R$ 4.000. Ela é uma viagem atingível? Eu conheço outras pessoas que já fizeram, por exemplo, esse percurso de carro ou de avião. Elas foram e voltaram, tá tudo certo. Eu tenho o dinheiro para fazer esses 4.000? Ok. Por que ela é importante, essa meta? O R de relevante. Então, SMART, específica, mensurável, atingível, relevante. Por que ela é importante? Nossa, faz anos que eu não vejo a minha prima, isso vai ser muito bom para nós, enfim. E tempo de temporal. É para quando esse objetivo? Eu quero que você faça isso aí dos teus 5 sonhos, ou pelo menos dos teus 3 objetivos. Essa atividade é importante aí para você deixar bem claro aí para ti mesma o que é uma meta e quais são as tuas metas para o próximo ano. Assim que você concluir, você terá colocado, por assim dizer, um tijolinho a mais na tua prática de psicologia clínica. Acredite, você será capaz aí de entregar um atendimento ainda melhor para os teus pacientes a partir dessa organização de bastidores. Hoje nós vimos aqui, né, nessa live, a diferença entre objetivo, meta, sonho e propósito. Essa distinção é bastante importante. Depois nós vimos quais os objetivos possíveis aí para dentro da área da psicologia clínica. E por fim, metas reais, né? Lembre-se que nem fáceis nem impossíveis, mas metas atingíveis. Portanto, quero te dizer que coloque em prática e caso tenha qualquer dúvida, me mande um direct, me manda aqui na caixinha de perguntas ou simplesmente comente para eu saber como é que esse conteúdo está chegando até você. É isso, eu te vejo na próxima quarta-feira, às 19 horas, para o próximo episódio da nossa série Organizando o seu Consultório na Prática. Um beijo e até lá.